Tainá Falcão, você está com um entrevistado importante diretamente de Belém. Gustavo Uribe, sim, é o anfitrião desse evento, dessa conferência, o governador do Pará, Helder Barbalho. Pedro Teixeira também vai conduzir a entrevista comigo. Daqui a pouquinho a gente joga aí para o estúdio. Gustavo Uribe faz essa conexão já rotineira Belém-Brasília. Governador, bem-vindo ao Bastidores CNN. Bom, 2 anos de preparação intensa, alguns gargalos superados, alguns desafios e ameaças que surgiram a essa COP no meio do caminho. O que, na sua avaliação, é levado em conta para dizer no fim do dia que essa COP30 vai valer a pena no Pará, que deu certo? Primeiro, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Pedro. A todos que estão no estúdio. Sem dúvida alguma, nós chegamos até o início da COP30 podendo ter a convicção e a certeza de que fomos capazes de enfrentar os obstáculos, de vencer desafios, de superar preconceitos, preparar a cidade de Belém para receber o maior evento climático do mundo, o maior encontro diplomático entre todos aqueles que as Nações Unidas promove e principalmente deixar um legado para a cidade de Belém, que enxergou nesta oportunidade a forma de investimentos importantes que fazem com que aqueles que moram em Belém possam perceber a transformação da sua condição urbana, desde investimentos em tratamento de esgoto, investimentos em macrodrenagem, os maiores da história da nossa capital, investimentos em mobilidade, em parques urbanos, posicionamento da cidade como capital da Amazônia, que permite com que Belém possa, a partir disto, impulsionar atividades turísticas vinculadas à Amazônia, mas também a liderança da agenda da sustentabilidade, através de bioeconomia, mercado de carbono, soluções baseadas na natureza. Portanto, profundamente feliz de mostrar para o mundo de que a decisão acertada de fazer a COP na Amazônia para conciliar os objetivos da COP em si, mas com o simbolismo de colocar todo mundo com o pé na floresta, nessa atmosfera única que a Amazônia proporciona, foi uma decisão acertada que deixa um legado extraordinário para quem vive aqui e certamente um grande chamamento para que os líderes globais e todos que irão participar da COP possam estar motivados a compreender de que nós precisamos agir e esta deve ser uma COP de implementação. Governador, queria que o senhor falasse um pouquinho como o Estado e a cidade se prepararam para as questões de segurança da COP. A COP vai receber várias pessoas de vários lugares do mundo. A gente teve a mega operação do Rio de Janeiro na semana passada, que gerou uma série de desdobramentos, inclusive políticos, para os governadores. Queria que o senhor falasse um pouquinho como o Estado se preparou. Afinal de contas, o problema do Rio de Janeiro também é um problema em algumas regiões aqui do Pará com relação às facções criminosas, enfim. Como é que o Estado se preparou para a COP30 nas questões da segurança e também para que essas questões fiquem para frente, né? Para que seja um legado de segurança também para a população paraense? Pedro, fazer um evento desta grandeza pressupõe planejamento, diagnóstico, estratégias que foram cumpridas ao longo do tempo. E particularmente, é claro, segurança pública é um ponto central em se tratando de um evento que mobiliza mais de 50 mil visitantes e, além disto, é claro, um envolvimento de líderes e chefes de Estado que alça ainda mais a necessidade de termos a atenção na dimensão da proporção, da envergadura que neste momento Belém, ao ser capital do Brasil e capital para o mundo destas discussões. Nós temos mais de 50 chefes de Estado neste momento. O que nós fizemos? Primeiro, trabalhando de forma integrada, compreendendo de que a união de esforços dos agentes de segurança do Estado e também do município, conjugados com os agentes federais de todas as forças, desde Exército, Marinha, Aeronáutica, a participação forte da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, a Agência de Inteligência do Brasil, GSI, todos trabalhando de forma coletiva e conjunta.
No dia 17 de setembro, portanto, há cerca de 2 meses atrás, nós solicitamos GLO por compreender que um grande evento desta magnitude se faz necessário esta peculiaridade e esta especificidade, semelhante inclusive como aconteceu no BRICS, como aconteceu no G20, no Rio de Janeiro. Naquele momento foi decretado GLO para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, nós fizemos desta forma para garantir poder de polícia às Forças Armadas. Isto foi uma decisão que partiu do governo do Estado, combinado com as Forças Armadas, por compreendermos de que este movimento seria importante para garantir a normalidade, a tranquilidade do evento. É importante que nós possamos registrar de que a GLO, ela hoje está decretada para Belém, mas também para outros 2 pontos sensíveis, que é Tucuruí e Belo Monte. São 2 importantes hidrelétricas que necessitam de uma atenção melhor pela sensibilidade do que representam estes equipamentos. Portanto, nós temos mais de 12 mil profissionais de segurança envolvidos. Estamos absolutamente certos de que o planejamento está dentro daquilo que se previu, seja garantir o policiamento para quem vive em Belém, seja garantir a tranquilidade diplomática para os chefes de Estado que chegam aqui, seja também para ordenar a vida da cidade, mobilidade urbana, pontos turísticos, pontos sensíveis de chegada e saída daqueles que estarão participando deste grande evento. Governador, vamos falar das ações, né? A gente estava comentando agora há pouco do TFFF, que traduzindo é o Fundo para as Florestas Tropicais para Sempre. O Brasil traz essa iniciativa, faz um aporte inicial de R$1 bilhão, consegue agora a Indonésia também. Mas me parece que pode ter expectativas frustradas. O Reino Unido já indicou que vai deixar mais para frente. A diplomacia brasileira tem tentado minimizar, diz, olha, não é tão relevante nesse momento o aporte, mas a adesão. Por que o Brasil não conseguiu convencer esses países desenvolvidos a entrar nesse fundo, assim, num primeiro momento? Acho que há, de fato, a necessidade de ações urgentes, efetivas, seja do poder público, de todas as esferas, seja da mobilização da iniciativa privada. O gesto do Brasil de lançar este fundo, principalmente tendo como viés o pagamento por serviços ambientais, fazer a remuneração para conter desmatamento, para reduzir emissões fruto do desmatamento, é absolutamente necessário, principalmente em se tratando de um país que, junto com o Congo, com a Indonésia, lideram as florestas tropicais, mas também outros biomas do nosso país. Portanto, eu tenho absoluta convicção de que nós teremos as discussões, as construções que estarão sendo feitas pelos próximos 20 dias em Belém, culminarão na perspectiva real de um envolvimento mais claro, objetivo, pragmático e ambicioso de todos os envolvidos, para que nós possamos marcar esta COP com uma COP de entrega, de implementação efetiva diante das urgências climáticas. E o Brasil tem que ser a locomotiva disto. O Brasil deve ser aquele que provoca pela sua liderança, provoca por aquilo que o Brasil, ao longo do tempo, tem feito para preservar o seu meio ambiente, como também tem estabelecido, por exemplo, o uso de energias renováveis, como poucas unidades do mundo possuem, com mais de 80% da sua energia renovável, investimentos em transição energética, e a agenda floresta deva ser certamente aquela que deve provocar uma nova concepção, principalmente porque se faz necessário preservar a floresta. Mas para preservar a floresta é necessário que se leve em consideração que nós precisamos gerar uma economia oriunda da floresta, uma economia verde.
para que nós consigamos conjugar a preservação florestal com os desafios sociais de quem vive na Amazônia. São mais de 29 milhões de brasileiros que precisam ter oportunidade de renda e por isso a importância da mobilização para que nós possamos com isto conquistar e construir economias, destacando particularmente a bioeconomia, e o Pará estará lançando no primeiro dia da COP o Vale Bioamazônico de Tecnologia, para que nós possamos ser um grande centro convergente da agenda da bioeconomia para o Brasil, como também o mercado de carbono se transformando numa commodity global, para que nós possamos com isto garantir a remuneração por reduções de emissões como uma moeda importante para que as empresas e os países possam atingir a neutralidade de emissões até 2050. Governador, vou fazer uma pergunta porque eu sei que todo mundo vai fazer isso para o senhor. A gente hoje entrou na Blue Zone, tem uma parte ainda que está sendo montada. Essa é uma explicação que é importante ser dada a partir do governador do Pará, porque o Parque da Cidade está grande, está entregue, mas ainda tem algumas obras, algumas coisas que estão sendo feitas que vão ser entregues, imagino eu, para a COP30, que começa na próxima segunda-feira. O espaço aqui da Cúpula de Líderes é diferente do evento principal que começa na semana que vem, né, governador? Primeiro, é importante que nós possamos informar. A estrutura da Blue Zone e da Green Zone ficaram sob responsabilidade do governo federal junto com as Nações Unidas. Me informou hoje a secretária executiva da Casa Civil de que nós estaremos com tudo absolutamente pronto para, na segunda-feira, quando efetivamente a COP inicia-se, portanto, a estrutura está ficando pronta para este momento, já que aqui na Cúpula de Líderes não tem relação direta com este ambiente, portanto, tem absoluta confiança na capacidade de toda essa infraestrutura estar pronta. Mas o fato é que as obras que foram planejadas para a cidade de Belém, todas foram entregues. Todas prontas, todas entregues. A cidade é um novo ambiente urbano e principalmente a certeza de que estas obras fazem com que aqueles que vivam em Belém possam viver, possam usufruir de um legado extraordinário com efetivas entregas em benefício da população. A gente está o tempo inteiro, governador, na conexão e pelos próximos 20 dias, Belém-Brasília, porque nossos estúdios ficam na capital federal. Não posso esquecer do meu parceiro de bancada, Gustavo Uribe. É contigo, Uribe. Pergunta para o governador. Governador, como eu estou em Brasília, eu vou perguntar sobre política. Uma última pergunta rapidamente. O presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, disse que na convenção partidária do ano que vem, o MDB vai decidir em um apoio a Lula ou a Tarcísio. Qual é a avaliação do senhor? O senhor tem preferência entre esses dois nomes? Gustavo, primeiro, eu confesso não ter visto essa manifestação do presidente Baleia, mas entendo que, de fato, a convenção partidária é a arena, é o ambiente para decidir e deliberar a respeito de qual estratégia o MDB deverá exercer nas eleições nacionais do próximo ano. É fato também que o MDB vive uma realidade muito peculiar em algumas unidades e regiões do Brasil. Uma parte do MDB com um alinhamento mais próximo ao presidente Lula e uma outra parte do MDB com um alinhamento mais próximo do campo conservador. A partir disto, se faz necessário, de maneira democrática, debater e dialogar qual a estratégia o MDB deverá exercer para respeitar estas pluralidades, para respeitar estas diferenças, sem que haja qualquer tipo de constrangimento àqueles que, porventura, não estejam com as suas teses sendo majoritárias. Aqui, nós, já desde a última eleição, fomos colaboradores da eleição do presidente Lula, por entender de que era a melhor proposta para o Brasil, seja por defender a democracia, uma premissa que traz no nome do MDB esta bandeira. E nós não poderíamos, de maneira alguma, um partido que se diz por nome, por causa, por história, defender a democracia e, naquele tempo, nós estarmos em outro campo que constrangia as instituições e a democracia.
Além disto, ao longo destes últimos 2 anos e 10 meses, o MDB fez parte do governo do presidente Lula, emprestando nomes importantes para os seus ministérios, destacando aqui o ministro Jader Filho, o ministro Renan e a ministra Simone. Portanto, tenho absoluta certeza de que nós vamos ter tempo para debater, tempo para discutir internamente no partido, para compreender qual será a melhor solução para que, respeitando o ambiente diverso interno, nós possamos participar de forma efetiva a colaborar com o nosso país. No que depender da minha opinião, eu estarei defendendo que nós possamos colaborar com a reeleição do presidente Lula para cooperar com a continuidade deste momento, particularmente reconhecendo o momento que o Pará está vivendo, que é fruto do trabalho do povo paraense, mas também é uma experiência extraordinária de parceria que nós estamos vivendo junto com o governo federal. O exemplo disto é o que nós estamos vivendo neste instante. A COP só está acontecendo em Belém porque eu, na condição de governador, solicitei ao presidente e o presidente acolheu a esta solicitação. Se não houvesse sinergia entre nós, certamente a COP não estaria acontecendo aqui. Portanto, nós precisamos ser justos e reconhecer que as parcerias têm sido importantes para que o estado do Pará possa viver esse bom momento. Agradeço, governador Helder Barbalho, governador do Pará, essa entrevista ao Bastidores CNN. Pedro, obrigada pela condução conjunta aqui. Bom trabalho, governador. A gente vai seguir aqui pelos próximos 20 dias. Com ele, que vai ter muito assunto. Nos Fica o convite para uma próxima. Uribe, com você.